Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Heitor Cruz, estamos aqui em mais um episódio do Pod Estética, o maior podcast da área de saúde estética, e nós estamos trazendo aqui sempre com o nosso compromisso, cumprindo o nosso compromisso de trazer profissionais realmente com histórias inspiradoras, pessoas que têm relevância dentro do mercado, sempre com assuntos diversos dentro da área da estética, voltado para o nosso mercado de saúde estética. E hoje, obviamente, não é diferente, eu estou recebendo aqui uma contadora. O que tem a ver contabilidade com estética, hein, gente? É isso que nós vamos bater esse papo hoje aqui. Eu estou aqui com a Anne Monteiro, diretamente de Curitiba. Seja bem-vinda, Anne. Obrigada, Heitor, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. E vamos explicar, né, o que tem a ver contabilidade com estética hoje. Pois é, o pessoal entra na área da estética, da saúde, da beleza em geral, para fugir da matemática, né? Só que a matemática, ela tá sempre junto. Nos persegue. Nos persegue. Então, gente, a gente vai falar um pouco de matemática hoje, sim, vai falar de lei, vai falar de muita coisa. Mas antes da gente já iniciar esse bate-papo, eu quero falar rapidamente dos nossos patrocinadores. Quero lembrar você que quer se especializar dentro de técnicas como microagulhamento, jato de plasma, intradermoterapia, mesoterapia, a PHC Academy é a instituição certa para você, com cursos online e também presencial, para que você se especialize e, claro, entregue mais resultados com segurança para os seus pacientes, dominando todas essas técnicas. Quero falar também da empresa Brilhe Sua Marca, a empresa que faz as nossas canecas, os brindes. Você agora está chegando a época de final do ano, você quer presentear os seus clientes, você quer melhorar o branding da sua marca, fazer sacola, agenda, quem sabe, para 2023. A Brilhe Sua Marca é a empresa certa que vai ajudar você a brilhantar a sua marca e ser mais reconhecida. E por falar em marca, algo que é muito importante, e a gente já fez isso aqui com o Pod Estética, é o registro de marcas e patentes, tá? Quem ajuda a gente nisso é a ABM Marcas e Patentes. Então, se você tem um nome aí da tua clínica, um nome de um curso, um nome de uma ideia legal que você teve dentro da área da estética, e você quer proteger esse nome ser seu, a ABM Marcas e Patentes vai ajudar você nesse quesito. Então, todos os contatos dos nossos patrocinadores estão aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo. O meu Instagram também tá aí. E claro, o Instagram da nossa convidada especial está aqui. Siga ela, você que quer regularizar a tua clínica, deixar em ordem aí as contas, os impostos. A Anne vai dar várias dicas hoje aqui pra gente. E claro, para uma coisa mais especializada, entre em contato com ela. Eu tenho certeza que a equipe dela vai poder ajudar vocês. Bom, e aí, Anne? Vamos lá. Eu sempre começo uma pergunta muito clássica aqui no Pod Estética, a galera aí já sabe. Como que começou? Tudo bem, contabilidade. Mas como que entrou dentro da área da estética, da beleza? Como foi isso, Anne? Então, eu não me formei e acordei um dia querendo, né, ser contadora especializada na área da estética. Tudo aconteceu de uma forma muito natural na minha vida, né? Então, eu fui para o mercado de trabalho, entrei na área de contabilidade, em escritórios de contabilidade, mas eu não me identifiquei com aquilo, porque eu via na realidade ali dos escritórios algo muito diferente do que eu queria. Eu queria realmente ajudar o empresário e eu não via eu fazendo isso dentro de um escritório tradicional. E aí, eu conversando com um ex-professor meu, né, ele me deu uma dica, né, ele falou assim, olha, Anne, eu acho que se você quer realmente atender uma empresa de uma forma mais personalizada, realmente levar aquele cliente para o sucesso, o ideal seria você trabalhar dentro de uma contabilidade interna. Então, uma empresa que tenha uma contabilidade interna. E aí, eu, né, fiquei com isso na cabeça. Bom, então, se o meu propósito é ajudar o empresário, eu preciso trabalhar numa contabilidade interna e não num escritório de contabilidade. E aí, eu fui procurar, né, trabalho em uma contabilidade interna. E encontrei, passei, né, num processo seletivo para trabalhar dentro de uma rede de salões de beleza na área contábil. E aí foi ali que começou a minha história. Eu não imaginava que a área da beleza, né, nessa época, que dentro de um salão de beleza tinha contabilidade. Eu não imaginava que era tão complexo
quanto eu vi. Aquilo me deixou muito curiosa e eu mergulhei no segmento, na área, fui atrás de informação, fui atrás de me especializar na área. Mergulhei mesmo, de cabeça, no segmento. E nessa época ainda não existia a Lei Salão Parceiro, né? Ainda estava engatinhando, era projeto ainda, não tinha nada regulamentado nessa área. Mas eu fui buscar informações, né? Fui atrás, como que a gente poderia fazer. A gente contratou diversas consultorias para essa rede de salões, porque eu entrei justamente para regularizar essa parte dos profissionais, que era tão irregular na época. Certo. E aí aquilo me tomou conta, eu fiz muito network na área, né? E daí eu comecei a atender outras empresas. Como que eu comecei a atender outras empresas? Eu comecei a fazer muito network, porque eu ia em eventos, sindicatos, estava em todos os movimentos, né? Sim, você mergulhou no mercado, Mergulhei, né? porque eu precisava entender, não tinha nada, não existia nenhum parâmetro. Então eu comecei a tentar entender como que a gente poderia fazer aquilo de uma forma legal. E nesse meio tempo eu fiz muito network. E aí as pessoas começaram, né, a me contatar, você faz isso também para minha empresa? E na época eu era CLT, né, nessa Sim. rede de salões ali. E aí eu falei, poxa, por que não, né? Pedi demissão e abri uma consultoria para a área da beleza, até então. E aí as coisas foram caminhando, né? Caminhando um pouquinho mais. A gente começou a produzir conteúdo na internet, até que as pessoas começaram a pedir não só a consultoria, mas também o serviço contábil. Poxa, sou contadora, por que não? Qual que é a diferença dessa consultoria para esse serviço contábil de fato? Certo. Quando eu comecei, eu prestava apenas uma consultoria de processos, regularização, parte de administrativa, fiscal, financeira. Para quê? Para que a gente estruturasse, para que o contador dessa empresa conseguisse manter, né, de uma forma legal. Porque a gente sabe que não só na área da beleza, né, mas na área da estética e bem-estar também existe muita irregularidade. Não porque os profissionais dessa área, os gestores dessa área querem. Não, é porque não tem informação facilitada, não tem uma informação clara, né? Então, isso eu percebi e comecei a fomentar isso, produzir conteúdo, levar uma informação mais simples, né? Sim. E eu acho que esse foi o meu maior diferencial na época. E respondendo a tua pergunta, o que diferencia a consultoria de um serviço contábil é que essa consultoria eu dava o caminho para que o contador dessa empresa, né, o responsável técnico dessa empresa, seguisse com os trâmites legais. E o serviço contábil ocorreu por quê? Eu dava os caminhos e os contadores, a maioria dos contadores desses negócios, eles não aceitavam. Por quê? Porque era diferente, porque era novo, porque a lei estava sendo aprovada ainda. Então, eles não tinham essa cabeça aberta, sabe? E aí, o gestor queria regularizar, via que tinha um respaldo jurídico ali, tinha um respaldo, era possível, ele ia economizar tributo, mas o contador dificultava. E aí, acabava que ficava ali um impasse, e aí o gestor... Poxa, mas você também não faz minha contabilidade? Porque tá difícil, não consigo implantar isso aqui. E aí ele perdia um trabalho, um tempo ali, porque o contador não tinha a cabeça aberta para isso, né? Veio que a lei foi aprovada e todo mundo teve que aceitar, né? Porque não era só não era só um movimento, um barulho. Era, de fato, o que ia regulamentar o setor, né? E aí, eu comecei a prestar serviços contábeis também, a equipe foi crescendo e a gente foi abraçando outras áreas, né, afins. Então, eu digo que a gente está dentro, a gente está inserido num ecossistema de bem-estar. Então, a gente atende a área da beleza, a área da estética, a área da saúde e bem-estar, né? Então, eu digo clínicas, que a gente né, em geral, spas, né? Salões, barbearias e afins. Que legal. E isso é muito interessante porque, assim, muita gente... eu, quando me bate a imagem, assim, de... Quando eu falo contador, me vem a imagem de um senhor bem gordão, aquela camisa xadrez, né? Aquele óculos com a cordinha já pendurada aqui, olhando meio assim. Uma pasta debaixo do braço. E é legal você trazer essa modernidade, né? Eu acho que hoje a internet facilita muito isso, né? Sim. E você traz essa modernidade e essa linguagem descomplicada também, né, Anny? Porque assim, o profissional, eu falo assim, tem aquela história, cada macaco no seu galho, né? Isso mesmo. O profissional, ele gosta de executar aquilo que ele estudou, aquele propósito dele. Eu vou realizar um procedimento e tal. Agora, contabilidade, eu acho que é algo muito técnico para que uma pessoa
que não tem conhecimento nenhum na área realizar, né? É verdade. Eu digo que você não pode ficar fora. Eu vou deixar tudo na mão do contador, porque dessa forma não funciona também, Sim. né? Então, beleza, eu não gosto de números, eu não sou de exatos, apesar de que a contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Inclusive, as pessoas confundem muito isso, né? Porque, é números, mas não, a contabilidade é uma ciência humana. É uma ciência humana, não, desculpa. A contabilidade é uma ciência social. Por quê? Porque ela envolve a sociedade e aí, claro, também as questões burocráticas com o governo também. Sim. Mas ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, né? Porque envolve todo o rolê da sociedade em si. Então, a gente tem um pouquinho de preconceito porque a gente está falando de números, mas a gente tem que começar a entender que eu estou falando de números do meu negócio. Meu negócio não é um número, meu negócio é o meu sonho por meio do meu CNPJ e esse imposto que eu estou pagando, né? Eu tô exercendo a minha cidadania, né? Sim, é verdade. Então, a gente precisa olhar para esses pontos. Claro, não vou ser especialista em contabilidade, até porque tem profissionais, né, que vão te auxiliar. Mas você precisa entender. Lá na minha empresa, na Atualize, a gente faz, quando entra uma nova clínica, um novo espaço, a gente faz várias reuniões como se fosse uma jornada mesmo, sabe? Certo. Então, na reunião de kickoff, por exemplo, é onde a gente entende sobre a história daquele negócio. A gente não recebe e faz ali a apuração, faz a regularização. Não, a gente entende, é uma reunião onde a gente escuta a história. Porque, às vezes, na pessoa contando ali a sua história, a gente já entende, opa, então, daqui um ano, essa pessoa quer fazer essa outra atividade aqui. Certo. A gente já deixa isso no relatório. Por quê? Porque é algo que ele sonha, que ele quer realizar e que a gente já pode, por exemplo, colocar dentro da empresa dele a atividade ou não. Opa, essa atividade que ele está falando aqui, se ele não vai executar agora, vamos deixar fora, porque isso vai complicar a parte de licença. Então, esse cuidado, sabe? Sim. A gente precisa ter. Mas como que a gente vai fazer isso se a gente não conhece a história daquele empreendedor? Se o empreendedor manda os documentos para o contador e o contador faz o que ele quer, o contador não entende do negócio. E se o contador não entende do negócio, ele não vai saber executar de uma forma correta ou da melhor forma, né? Possível. Sim, tem aquele caso típico da Dolly, né? Que teve aí alguns anos atrás, que acho que o cara fazia a transferência para o contador e o contador não pagava os impostos, né? Foi algo do tipo. Isso assim. É muito comum, sabe, Heitor? A gente já recebeu clientes que estavam assim com valores absurdos em aberto, cobrança em dívida ativa. E aí a resposta do empreendedor é: nossa, mas eu pagava todo mês o contador, eu pagava a mensalidade e o imposto, ele me cobrava no boleto. E ele não recolhia para os cofres públicos, entendeu? E não tem contrato, não tem nada, era tudo de boca, e aí, né? Nossa. Então, por isso que eu digo que o empreendedor não precisa ser especialista em contabilidade, mas ele precisa estar atento ao que está acontecendo com o negócio dele, fazer reuniões, né, periódicas ali com o seu contador. Quanto que foi meu lucro esse mês, né? Mandar a movimentação, acho que isso é o maior, assim... Desafio. A maior dor dos contadores para entregar um serviço legal é que o empresário não entrega a documentação. Mas por que o empresário não entrega a documentação? Você cobrou, você explicou a importância disso para ele? Sim. Entendeu? Então tem que ter essa comunicação. Que na verdade é uma lição de casa, Isso. né? Nisso daí. É administrar o seu negócio, né? É um filho que você está cuidando ali. Assim, essa questão é importante porque... a pessoa, meu pai, ele da área administrativa, né? Ele fez administração de empresas, ele sempre falou assim, quando eu comecei a trabalhar na estética, falou, tá trabalhando agora? Todo dia é igual uma padaria, abre o caixa, fecha o caixa, quanto entrou, quanto saiu, o que pagou, anota, guarda lá os canhotinhos, ele sempre, eu me lembro direitinho dele falando isso. Porque é importante, porque depois o empreendedor fala assim, cara, sei lá, ganhei tanto dinheiro, fechei tantos pacotes, tantos tratamentos, e aí? Mas você teve lucro? Final do mês não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. A maior dor é exatamente isso. Agora, olhando para o empreendedor ali da área da estética, né? Ele tem muita movimentação, muita venda, mas não tem dinheiro.
E por que que ele não tem dinheiro se ele tem tanta entrada? Eu não estou falando de todos, né? Mas é o que eu enxergo, assim, pelo menos no mercado no geral, é essa falta de organização financeira, né? Porque ele não sabe, vai entrando, vai gastando da mesma conta. Por isso que a gente bate tanto na tecla, separar a pessoa física, a pessoa jurídica. Então, o que o teu Com pai estava certeza. te dando de conselho era isso, o fluxo de caixa. O que Sim. está entrando, o que está saindo, por que está entrando, por que está saindo. E é muito fácil se perder nesse Muito fluxo. fácil. Porque assim, Nossa. vamos supor, a pessoa vai numa feira aí de estética, num congresso. Ah, vou comprar isso. Aí comprou uma água, pagou um estacionamento, colocou gasolina, aí comprou um creme. Quando ela viu, gastou e isso, já essa movimentação já deixou de anotar. Ah, vou anotar amanhã. Isso. Você já não vai anotar Não amanhã. vai. Amanhã já vem outro Outro fluxo. E depois de amanhã outro fluxo. E aí você acaba sendo engolido, né? Por toda esse fluxo, esse dia a dia, né? O dia a dia acaba te consumindo. Então, o que eu indico lá para os nossos clientes? Não precisa fazer todo dia, como o teu vai te ensinando, né? Todo dia vai lá e fecha. Não precisa. Separa um dia da semana, uma segunda-feira ali, né? Para 2 horinhas. Hoje, quando o cliente entra, o que a gente indica? Um sistema. Um sistema que integre o seu banco. Né? Um sistema que legal. integre o seu banco, o banco da sua empresa. Então, tudo que movimentar lá no banco da sua empresa vai vir para esse sistema financeiro. Claro que é um espelho, né, do extrato, não tem acesso à movimentação, mas a movimentação tipo de pagar ou retirar dinheiro, mas ele vai trazer um espelho para dentro do sistema ali, e ali você só classifica para segunda-feira ou terça, enfim, qual for o dia melhor para você, para 2 horinhas e concilia todo o teu financeiro. Você vai ter um fluxo de caixa o tempo inteiro atualizado. E aí, hoje a gente tem vários sistemas no mercado que fazem isso, né? E aí libera um acesso para o teu contador. Pronto. Você não precisa parar uma vez no mês e ficar imprimindo papel e nota e PDF, sabe? E tirar extrato. Por quê? Porque já vai estar tudo ali dentro do teu sistema financeiro, de acordo com a realidade, que foi a movimentação do banco, né? Então, tudo que entrou e tudo que saiu tem que estar ali. E pronto, teu contador tem acesso a isso. Tudo que ele precisar, que ele tiver de dúvida, ele vai te questionar. Mas todo o trabalho, tudo que ele precisa para o trabalho dele vai estar ali. Assim, se o contador não tiver as informações, né, que quem vai passar essas informações é o próprio cliente, Exato. não tem como você executar a Não sua tem. tarefa também, Não né? tem. As suas funções, porque senão fica difícil. Sabe uma coisa que eu não te contei? Que é uma curiosidade sobre mim, viu, galera? Uma curiosidade sobre mim. Antes de eu entrar na estética, eu estava numa fase eu sempre fui empreendedor, né? Eu já tinha vendido bijuteria, prata, calça leg, até em feira livre eu já montei banquinha. E aí eu estava numa época que eu queria entrar para o mercado de trabalho. Falei, eu acho que empreender é legal, mas eu não tinha muito essa noção do fluxo e tudo mais. Eu preciso me organizar, preciso me achar nisso daí. E aí, algumas pessoas sabem, outras não. Eu fiz um técnico em contabilidade, porque eu tava assim, poxa, o que vai me ajudar a organizar melhor essa questão? Que legal. Aí eu falei, contabilidade. Aí eu fiz um técnico em contabilidade, não gostei. Não gostei. E aí eu falei assim, quando chegou naquela parte de razonetes. Nossa. Anne do céu, gente, isso daí é pra quem gosta mesmo, igual a Anne Eu adoro, e a equipe gente. dela. Porque assim, eu nunca conseguia fechar o balanço. Nunca conseguia, era um desafio nas provas lá. Mas assim, foi bom porque foi conhecimento. Sim. Por mais que eu não exerci, não segui a área, hoje, na minha vida de empreender, eu tenho muita noção. Então, foi daquele curso que eu aprendi a abrir empresa, então abri a empresa sozinho. Depois essas questões tributárias, questão de juros, etc. Todo o conhecimento ali, hoje eu uso no dia a dia. Base, já né? me dá uma base, né? Então, assim, é importante para o profissional, e hoje tendo assim um Instagram igual você tem, que tem várias dicas lá, o profissional tá sempre de olho, né, Anne? Sim. Porque às vezes, eu lembro que o pessoal falava assim, os professores, que a lei muda muito rápido, né? Muito rápido. E você falou dos razonetes, né, que se fazia na mão, né, naquela Fazia época. na mão. Hoje em dia é tudo por sistema. Então, hoje em dia tá tudo muito mais automatizado. Isso facilita a vida do contador, Sim. né? Porque a gente tem várias ferramentas que automatizam. E o digital também
também ajuda nessa troca de informação, como você mesmo falou. Hoje a gente leva muito conteúdo para o Instagram de uma forma leve, simples, que qualquer pessoa, de forma, como me fugiu a palavra, mas acessível, de forma acessível. A pessoa não precisa pagar um curso ou fazer um curso de contabilidade para entender o básico, né? Exato. Então, outro ponto que você citou ali, que eu acho bem importante, você abriu a empresa sozinho, tudo, Sim. né? Então, muita gente se perde nesse passo do caminho ali. Eu percebo, sabe? Porque nem sempre você vai precisar abrir uma empresa. Exato. Você pode começar ali como profissional liberal ou como autônomo, dependendo da tua atividade. Quando eu né? vendia umas coisas assim, tipo bijuteria, eu lembro que eu abri um CCM. Sim. Primeiro abri um CCM, fui na prefeitura, subprefeitura no local. Aí, passado anos, aí Com depois... seu CPF mesmo. Isso, depois anos, eu abri um CNPJ. O CNPJ. Então é isso, entendeu? Você tinha essa noção, só que, claro, não que todo mundo precise fazer um técnico de contabilidade, mas assim, você vai atrás da informação, né? Procura essas informações, e aí você pode trilhar a sua jornadinha ali, como se fosse uma escada que você está subindo, né? Começar com o seu CPF, opa, agora chegou, posso abrir o MEI, opa, minha atividade está enquadrada dentro do MEI, posso começar como MEI, depois vou para um CNPJ, uma ME. Então, isso é você ter conhecimento, né? Quando você tem conhecimento, você tem poder nas mãos. É verdade. E hoje, como que funciona para um profissional, Anil? Um esteticista, uma biomédica, fisioterapeuta, profissionais que a gente chama aqui da saúde estética, Sim. né? Ele pode começar como? Ou ele precisa já ter um CNPJ direto? Ele pode ter um MEI? Como que funciona isso hoje? Então, assim, a gente tem duas opções, né? Vamos imaginar uma pessoa ali da área da estética, ela está começando, não tem carteira, né? Não tem aquela recorrência ainda. Ela pode começar pelo CPF ou pelo CNPJ. Tudo vai depender do que ela quer, né? Como que ela vai atuar. Qual que é a forma de atuação, quais são as atividades, né, tudo ali. Mas ela pode, sim, começar com o seu CPF, como você começou, né? Então, começar com o seu CPF e se a atividade dela for regulamentada, ela vai ser um profissional liberal. Se a atividade dela não for regulamentada, né, aí ela pode ser um autônomo. Então, ali dentro do CPF, ali falando de pessoa física. Certo? Qualquer pessoa, atividade liberal, atividade regulamentada ou não regulamentada, pode ter um CNPJ. Então, eu vou abrir CNPJ só se eu tiver uma profissão regulamentada? Não. Qualquer pessoa pode abrir um CNPJ. Quando que eu indico você abrir um CNPJ? Quando você já tem uma carteira, você já tem uma recorrência, um fluxo. Por quê? Porque a tributação na pessoa física é muito mais alta, na maioria dos casos, né? Como que a gente avalia se faz sentido PF ou PJ? A gente avalia não só o faturamento. Tem gente que me pergunta assim, a partir de quanto que eu abro um CNPJ? A partir de 30 mil por mês, 50 mil por mês, 10 mil por mês? Quando que é a hora, né, de eu abrir um CNPJ? Depende, não é o faturamento que vai determinar isso. Ou melhor, não é só o faturamento que vai determinar isso. Você tem que considerar também as despesas que você tem ali no teu espaço. Porque na pessoa física a tributação é maior, é mais alta. Mas você tem o direito de deduzir despesas que você utiliza na sua operação, entendeu? Então, o que a gente tem que avaliar? Base de cálculo. O que é base de cálculo? É a receita, o faturamento que você tem ali, menos as despesas dedutíveis. Opa, legal. Então, a minha base de cálculo que eu tenho aqui é X reais. Ok, então X reais, aí a gente vai para a tabela, né, de imposto, vai analisar ali a tabela de imposto. Beleza, esse valor aqui tributa em quanto? Aí a gente vai para a tabela, olha em qual que se enquadra, beleza, é esse percentual aqui. Aí a gente vai fazer o cálculo para a pessoa jurídica. Entendi. Aí a gente analisa um e outro e define qual que é a melhor opção. Além disso, vou trabalhar com outros profissionais, né? Vou abrir um coworking ali, né? Que hoje está muito em alta. É verdade. Opa, então a gente já está falando de um CNPJ, né? Porque daí a gente vai envolver outras atividades, a gente vai envolver outras licenças, enfim. Então, é mais complexo do que parece, né? Quando me perguntam assim, PF ou PJ? Opa, vamos avaliar? Vamos abrir um parênteses aqui? Exatamente, porque ele não é simples, não é uma resposta direta, né? Isso, é a pergunta de milhões. Varia de muitos fatores, né? E eu sempre... eu não
tenho esse tipo de pergunta para mim, porque eu não atuo diretamente nessa área, mas eu acredito que a depender realmente do tamanho, né, que a pessoa está querendo, da estrutura dela, do fluxo de clientes, aí já vai dar para saber se ela vai continuar no CPF, né, ou vai para o CNPJ. Para crescer, não tem jeito, né? Se você quer ter uma empresa grande, uma clínica grande, com funcionários, recepcionista e etc., vai ter que ter o CNPJ, até realmente também para poder registrar, né? Exatamente. Que é um outro caso que você também deve aí... Poder registrar, fazer contrato e tudo. Ajudar vários profissionais. Esse ano... a gente montou uma clínica o ano passado, está fazendo 1 ano agora. E depois de quase 9 meses, 10 meses, a gente contratou uma recepcionista, CLT. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade, né? Nossa! O primeiro, você tem que estar com uma empresa redondinha. Né? Redondinha que a gente fala, tem que estar tudo ok. Depois, realmente, tá tendo fluxo de entrada para você conseguir pagar, né, uma funcionária e todos os tributos que vêm junto. Todos os encargos que vêm junto, né? Como é que é, Anny, o desafio hoje aí para quem quer ter um funcionário registrado, CLT? Certo. O que a gente vê no mercado, né, da estética, da beleza, saúde ali, né, é que tem muita pejotização, né? Então, existem muitas parcerias. Então, CLT é realmente, como você falou, recepcionista, limpeza, administrativo, né? Sim. Então, esses realmente têm que ser registrados, porque a gente está falando de um serviço ali que é CLT, tem subordinação, uniforme, cumprir horário. Então, todos os vínculos ali, né, que a gente tem ali são vinculados à CLT. Então, beleza, ele precisa ser registrado. Mas a gente tem muita parceria, na área Heitor. Da estética tem muita. Né? E aí, como é que eu regularizo isso? Né? Como é que eu faço? Primeiro ponto, se a pessoa não tem esses vínculos ali que eu citei, né? Alguns que eu citei, você precisa estabelecer um contrato. Tá? Porque se você não tem um contrato e aí a pessoa alegar que ela tem o vínculo, como é que você vai conseguir provar que você combinou uma coisa se ela está falando outra, né? Então, primeiro ponto, não tem contrato CLT, não é CLT, não tem vínculo, vamos fazer um contrato, então, ou de prestação de serviço, ou de sublocação, enfim, dependendo do que você vai acordar ali, do qual tipo de vínculo, de relação, né? Sim. Gente vai ter com esses colaboradores, profissionais ou parceiros ali. Não, esse ponto eu acho muito fundamental, né, a gente trazer hoje aqui, porque assim, tem muita gente, eu sou esteticista e eu tenho uma amiga que é biomédica e quer trabalhar junto na minha clínica, por exemplo. Qual que é o melhor caminho aí? Geralmente é o contrato, então, né? É o contrato. Então, eu sempre digo, né? Tem alguns clientes que vêm pra gente, né? Quero fazer contrato. Calma aí, vamos entender então o teu negócio? Porque o contrato, quem que faz contrato? Um advogado. Sim. Eu sou contadora, né? Então, é aquilo que você falou. Cada profissional na sua área de atuação. Sim. Então, em nenhum momento eu vou fazer um contrato e vou dar para o meu cliente. Eu vou orientar ele, né? Para que a gente tenha aquela regularidade, aquela legalização do espaço dele na parte tributária, na parte trabalhista, na parte jurídica. Opa, isso aqui não é minha área de atuação. Sim. É um parceiro ou é o seu jurídico. Se a pessoa não tiver o jurídico, a gente vai indicar um parceiro. Se a pessoa tiver o advogado, a gente vai fazer reunião com ele, explicar o que a gente precisa para que esteja dentro da legislação. Por quê, Heitor? Quando sai um dinheiro da sua clínica, certo? Um Pix lá para pagar um parceiro, eu sei que você falou que é CLT, né? Mas imagina que você contratou alguém ali que está prestando serviço na tua clínica e aí você tirou um dinheiro para pagar essa pessoa, um Pix, né? Foi lá para a conta PF dessa pessoa. Como é que eu, como contador, enquanto contadora, explico isso na contabilidade? Se não tem um registro, se não tem um contrato, eu não sei o que é. Saiu dali e não tem nenhuma explicação. Então, eu preciso regularizar isso. Como que eu regularizo isso? Por meio de um contrato de prestação de serviço ou, né, enfim, dependendo ali do tipo, um contrato de sublocação, por exemplo. Você sabe que você falou agora de Pix e esses dias apareceu um Reels para mim de não sei se ele acho que ele é advogado tributarista, algo do tipo assim, e tava falando assim, sabe aquele Pix que você fez lá em 2020 para não sei quem,
Então, tipo, a Receita vai te pegar algo do tipo, o que tá acontecendo com esse Pix? Dá as últimas, As últimas notícias, notícias. Bom, o que é o Pix? É uma facilidade, né? A gente Eu acho que isso foi pegadinha, viu? aprendeu a tirar dinheiro do celular de uma forma fácil, Esse Pix né? virou pegadinha, hein, gente? 2 anos depois, olha... A conta tá chegando. Então, o que é o Pix? Né? Uma forma fácil de tirar dinheiro do celular, né? Eu digo. Então, você tá com o celular ali, opa, chegou o dinheiro aqui. Então, por que o governo, o Banco Central, né, deu tanta facilidade? Porque não se controla dinheiro em espécie, né? Não é rastreável. Então, como que eu vou conseguir rastrear um dinheiro que saiu do meu bolso e foi para o seu bolso? Opa, a gente precisa, então, achar uma forma de rastrear isso. Como? TED, DOC, mas tinha aquela complexidade, né? Como que a gente vai fazer? Beleza, ainda tinha uma movimentação de dinheiro baixa, né? Mas hoje, com Pix, gente, não existe mais dinheiro. Eu não sei mais a cor do dinheiro, os bichos que estão lá. E aí, o que aconteceu? Essa facilidade fez a gente aderir muito rápido, né? Todo mundo, hoje, até o senhorzinho, né, que tinha dificuldade, hoje já sabe. Era bom demais para ser verdade, Exato. né? E aí, a Receita fez, né, o Banco Central fez todo esse processo, junto com a Receita Federal, o governo, tudo. Para quê? Para que eles consigam rastrear o dinheiro, que não era rastreado, né? Então, hoje, eles sabem o que sai da tua conta, o que vem para minha, o que sai da minha, o que vai para a conta de quem quer que for. Por quê? Porque tem o rastro, né? É rastreável. Sim, a movimentação, o tráfego do dinheiro ali, né? E assim, o banco... Eu até gravei um vídeo essa semana, acho que solto essa semana, sobre isso. Que é o banco... O que é o banco? O banco é uma empresa. Sim. Certo? Então, ele é uma empresa, vamos partir do princípio. Ele é uma empresa. Se ele é empresa, ele entrega declarações para a Receita Federal também. Sim. Por quê? Porque ele tem uma contabilidade também, né? Então, ele entrega lá a financeira, que é uma obrigação que o banco tem. Banco, fintechs, financeiras no geral, né? Tudo que movimenta ali de conta, todas as contas que movimenta dentro das instituições financeiras vão dentro dessa financeira, que é uma declaração. Aí a Receita recebe essa declaração bem linda lá, com o CPF do Heitor e todas as movimentações do Heitor. Para onde foi, de onde veio. Ou seja, a Receita tem. Agora é só cruzar essas informações e aí entender não, né? A própria inteligência artificial ali do sistema da Receita vai identificar se o que você está declarando é o que está movimentando na tua conta. Entendeu por que é a pegadinha? Sim. Porque agora o governo tem tudo, né? É só cruzar as informações, a Receita cruza as informações e já sabe. Já acende uma luzinha ali se você pode estar sonegando ou não. Sim. Então, a Receita não vai chegar para você e dizer assim, você está sonegando. Não. Vai dizer, encontrei inconsistências aqui, me explica. É aí que, né, você precisa explicar. Como que você vai explicar? Por meio da sua contabilidade, né, com os registros, documentos idôneos. Só que a gente sabe, né, que a maioria das pessoas não declaram Pix. Eu acho que a grande, vamos colocar aí 80% da população mais ou até alto. mais, né? Não sei quem tem um conhecimento já mais específico, né? Simplesmente a galera aderiu e né? Foi. Tanto até aqui em São Paulo, não sei se em Curitiba já tem isso, mas até os pedintes do Farol já tem o Pix na plaquinha lá de papelão. É verdade. Né? Que é o novo formato. Logo tem o CLT disso daí também, porque aqui em São Paulo... Logo tem uma declaração, né? Vai ter uma declaração lá. Mas, Heitor, você sabe que essa questão do Pix, poucas pessoas já declaravam cartão de crédito e débito, né? Que a gente sabe que a Receita tem acesso a essas informações. Mas aquela coisa de, sempre fiz e nunca me pegaram, só que é uma cesta de ovos, né? Uma hora pode pegar sobrar um ovo podre, né? Então, a gente fica sempre nessa corda bamba, nesse risco, né? Nesse medo. Então, a melhor coisa para ser feita é declarar tudo e achar formas de pagar o mínimo possível dentro da lei. Sim. É muito importante, por isso, ter uma assessoria, né? Uma consultoria, realmente uma empresa de contabilidade que te dá essa assessoria completa. Sim, esse respaldo. Porque, assim, assim como tem bons e maus profissionais na área da estética, beleza em geral... Sim.
eu acredito que também tem os bons e os maus profissionais dentro da área da contabilidade. Sim, com né? toda certeza. E hoje você precisa, assim, eu acho que antes de você contratar realmente uma empresa de contabilidade, o que você falou que faz na sua empresa, eu achei muito legal, porque realmente você vai entender o que é aquela empresa, quem é aquela pessoa, de onde ela vem, vai ter sócio ou não, né? Ela vai querer fazer mais alguma coisa daqui, né? Um pouquinho mais para frente, por exemplo, ela é profissional, ela vai querer dar curso, Isso. né? Eu acho que aí tem que ver a questão dos KINAIs, Dos KINAIs. né? Essa atividade de cursos, por exemplo, é uma atividade que a gente pode colocar na abertura da empresa, porque não vai interferir, por exemplo, numa taxa maior de licenciamento. Sim. Né? Mas, eu quero daqui 2 anos abrir para a parte de saúde. Vou começar com estética, quero abrir para profissionais de saúde. Quero colocar cirurgia plástica, já aconteceu isso. Eu quero fazer parceria com cirurgião, com dermatologista. Mais para frente. Não, Anny, não é agora, é só daqui 2 anos, porque eu estou estruturando o projeto, tudo. Legal, mas por que eu vou colocar no CNPJ agora? Sim, né? não faz sentido, né? Eu vou deixar mais caro o processo de regularização dessa empresa para algo que é lá na frente. E talvez nem aconteça, porque está no projeto. O que eu estou fazendo? Viabilizando esse projeto. Né? Vai que nesse plano ali que eu estou analisando, eu me colocando no lugar do empreendedor, né? Estou ali analisando, validando, não faz sentido. Decido que não faz sentido, porque, né, mudei os rumos do negócio, e aí, tá no CNPJ, pagou, teve um custo, né? Então, não precisa. Então, o que a gente avalia? Sempre o custo-benefício, né? Sim. No caso do curso que você citou, vamos colocar já? Porque daí a gente evita uma outra alteração, um outro custo de alteração, né? de registro, evita, e essa atividade não vai interferir, né? Então, esses pontos, assim, que a gente precisa pesar, e como que a gente consegue fazer isso? Sendo especialista naquilo, né? Então, como você falou, existem profissionais ruins em todos os ramos. Sim, não estou aqui para falar mal de nenhum contador, até porque nem posso fazer isso, né? Então, não que eu não queira, né? Existe, mas assim, o meu código de ética não me deixa, né, falar mal, mas o que eu vou falar? Que existem profissionais que não são especializados naquele segmento. Né? São generalistas, né? Então, isso não é uma coisa ruim. É uma escolha daquele profissional. Sim. Só que esse profissional ele não vai conseguir te atender de uma forma especializada. De uma forma que entenda a sua dor, seu dia a dia, seus sonhos. Não conhece o teu negócio. E tá tudo bem, foi uma escolha desse profissional atender padaria, comércio, enfim, indústria. Ele escolheu. Mas, quando você vai para um profissional, a gente pode olhar até pela área da estética ou pela área da saúde, né? Sei lá, sentir uma dor na lombar, eu não vou no clínico geral, né? Eu vou no ortopedista. Exato. Ortopedista especialista em lombar, né? Para ser mais exato. E tem, né? E tem, entendeu? Então, a gente tem que olhar mais para isso, né? Beleza. Não, eu tenho um contador que é da família, de confiança, ok. Então, o que você pode fazer? Consumir esse tipo de conteúdo, como o de hoje, né? E trazer isso para discussão com ele. Porque um contador que tem a mente aberta, a cabeça aberta para o conhecimento, a hora que você discute com ele sobre isso, conheci essa contadora aqui, ela falou disso e disso e disso. Ele não vai criticar e dizer, não sabe de nada, eu que sei de tudo. Ele vai dizer assim, nossa, vamos discutir isso, vamos ver se a gente consegue adaptar no teu negócio. Sim. Isso então, que é legal, isso, né? É a postura de um contador que quer ajudar o empresário, né? É verdade, porque se a pessoa tem já esse tipo de postura e de, essa daí é blogueira, né? Tipo é capaz, né, de falar, isso aí é blogueira, não sabe de nada. Exato. E aí essas posturas não são interessantes. Então o pessoal fica um alerta aí, né, para você que está buscando procurar uma contabilidade, né? E eu acho que você deve saber ter esses dados muito melhor. A grande maioria das pessoas que abrem um espaço, uma clínica, enfim, não se preocupa com a questão de ter um contador. Eu acho que não colocam na conta esse que não deixa de ser um custo, né? Então, assim, eu vou ter que pagar a contabilidade todo mês. Sim. Né? Como que você encontra essas empresas nesses momentos? O que eu vejo, na realidade, o profissional começa a empreender por necessidade, né?
poxa, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer alguma coisa, ou preciso, às vezes, fazer uma renda extra, né? Tá num trabalho e aí ele começa verdade. e se apaixona pela área, fala, nossa, isso aqui é muito legal, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Só que ele esquece, às vezes pede demissão e vai pro espaço e fica 100%, né? Full time ali. Abre o espaço, né? E não se preocupa com a parte, né, sanitária, com a parte de alvará, com a parte financeira, com a parte de tributação. E aí ele só se dá conta ou só percebe que tem um problema, né, quando não tem consciência, né? Não é porque ele quer fazer isso, é porque ele não tem a informação facilitada, aquilo que eu falei para você, né? Que eu vi lá no comecinho da minha carreira que não tinha informação simples. E aí ele começa, né? Recebe lá uma multa, uma autuação, aí ele vai buscar um contador. Só que daí, nesse momento, a gente tem que começar do zero, né? E aí tá uma bagunça, tá uma, né? Vou chamar de bagunça, tá um rolo. Tá tudo enrolado. Aqui em São Paulo a gente chama de bololô, tá um bololô só. E aí parece que quanto mais a gente puxa aquele rolo, vai saindo outra coisa e outra coisa. Então, tipo, se você tivesse começado desde a abertura ali, tudo certo. Não estou fazendo você desacreditar que quando tá o bololô, você não tem mais jeito. Mas é uma conscientização de que, opa, vamos fazer certo desde o começo? Sim. Não fiz certo. Puxa vida, agora eu tô com vergonha de ligar lá pra Anne na Atualiza e dizer que tá um bololô. Não tem problema, a gente lida com isso todo dia. Então, a gente já tá acostumado, não julgamos, sabe? Sim. Então, a gente já sabe os caminhos para desatar esses rolos aí. Isso que é legal, né? A função nossa, cada um dentro da sua área, tem uma solução. A minha solução é ensinar o profissional a se especializar dentro de uma área como microagulhamento. A sua solução é resolver o bololô. Resolver o bololô fiscal, tributário da galera. Olha, e aí falando desse bololô todo aí, quais são os riscos de uma pessoa, por exemplo, ser atuada, não sei se é o nome assim, atuada pela Receita, quais são os riscos dela não pagar o imposto, o que pode acontecer de ruim para ela? Certo, muitas coisas, né? Quando eu penso em o que pode acontecer de ruim. Quando você é autuado, como eu te disse, né? A Receita não vai chegar te acusando de sonegação, né? Porque sonegação é um crime tributário que dá cadeia. Então, vamos olhar ali na pior das hipóteses, cadeia, né? Então, já é uma pior hipótese. A pior coisa no Brasil é crime ambiental e crime tributário, né? Porque o que é crime tributário? Você roubar do governo. Você acha que eles, né, vão deixar a gente roubar do bolso ali do governo. Tudo bem que, né, os políticos podem, mas não vamos entrar nesse mérito também. Mas eles entendem, a legislação, né, tributária entende isso como um crime de ordem tributária que pode dar cadeia, tá? Dependendo ali do nível. Só que a Receita não vai chegar já dizendo para você que você vai ser preso ou qualquer coisa desse tipo. O que vai acontecer? Uma autuação dizendo que você foi encontrado inconsistências. E aí, claro, né, nesse encontrado inconsistência, a gente precisa explicar. Nisso aí a pessoa já teve um piripaque. Nisso aí já teve um piripaque. Recebeu uma notificação dessa, o coração já disparou. Já dispara. O que mais acontece é inconsistência, pendência no CPF. Certo. Isso direto, né? Então, as pessoas já se assustam, né? Já aconteceu de alguns clientes nos procurarem, meu Deus, meu CPF está bloqueado. E assim, quando o CPF está bloqueado, bloqueia conta corrente, bloqueia cartão de crédito, você fica sem dinheiro. Você não tem dinheiro. Por quê? Porque você não pode movimentar sua conta. Por que você não pode movimentar sua conta? Porque o seu CPF está bloqueado. Então, o banco já bloqueia tudo. Como se tivesse baixado o CPF de forma momentânea ali, né? Certo. Então, seu CPF fica bloqueado. Já aconteceu casos assim, já presenciei. E aí, o que a gente precisa fazer? Entender o que a Receita está te cobrando, o que ela quer, o que precisa ser feito, né? E aí vai depender de cada caso. Às vezes é uma declaração que não foi entregue. Uma coisa que acontece muito é as pessoas investirem, né, em bolsa de valores, por exemplo. Às vezes o valor é mínimo, baixíssimo. Uma movimentação no ano te obriga a entregar a declaração de imposto de renda. E poucas pessoas sabem disso. Ah, não, mas foi uma ação de R$10 que eu comprei ali, porque a Natália Arcuri falou que era rentável. E aí não entregou a declaração e deixa o CPF, né, ali suspenso.
Aí a pessoa não liga. Ah, tá suspenso, né? Não liga, não sabe, não entende, não tem a consciência de que pode dar um problema maior. E aí passa-se, né, o tempo, anos às vezes, e aí o CPF é bloqueado. Daí E tem a diferença também, porque você tem a declaração da pessoa física e a declaração da pessoa jurídica, né? Esse que eu citei é o mais comum. O que mais acontece, meu CPF está bloqueado, como que eu faço? Aí a gente precisa entender o que aconteceu. Normalmente é falta de entrega da declaração. Entregando a declaração já normaliza tudo e dá tudo certo. A grande maioria das pessoas tem também, eu acho que pela falta da informação, não entregam, né, a declaração de imposto de renda. Quais são tem esses riscos pode acontecer, mas como que ela pode fazer a declaração? Precisa de um contador? Ela pode fazer sozinha? É muito difícil? Quais são o que precisa? O que é essa declaração de fato? Quais documentos que tem que enviar? Tá, legal. Então, assim, a declaração de imposto de renda de pessoa física é uma declaração de ajuste. Então, é você prestar contas com a Receita Federal de tudo que você movimentou, da tua evolução patrimonial dentro daquele período. Então, por exemplo, esse ano de 2022, eu vendi um carro, eu comprei uma casa, eu faturei, eu investi na Bolsa de Valores, ou investi no CDB, eu recebi dividendos dessa corretora aqui. Então, o que é isso? É uma amostra, né, de toda a tua situação patrimonial dentro daquele período. Então, em 2022, eu fiz tudo isso. O que eu preciso fazer em 2023, que é no ano subsequente, fazer esse ajuste, esse balanço, né? Então, eu vou lá, coleto toda essa documentação e informo lá dentro de cada campo. É difícil fazer? Para mim, não é difícil. Eu acho que qualquer pessoa que, né, tem uma noção ali com a parte mais digital, né, consegue fazer, tá? Mas não é obrigatório ter um contador. Então, eu mesmo, como empresário, empreendedor, autônomo ou profissional liberal, posso entregar minha declaração, desde que eu tenha todos esses documentos organizadinhos e desde que eu entenda onde que eu tenho que acrescentar cada dado, né? Certo. Porque daí, se você faz alguma coisa errada ali, seleciona, por exemplo, a opção de tributação, você não pode trocar depois que você entrega. Então, isso é importante, né? Então, assim, vai fazer sozinho? Pede, né? Assiste, às vezes, um conteúdo que explica. Me segue lá no Instagram, que eu falo um pouquinho sobre isso. Então, para não entregar de forma errada, né? Porque isso também pode trazer problema. Isso é um ponto importante, porque depois que o problema aparece, aí liga lá na Atualize lá, pelo amor de Deus. E a gente resolve, né? Ainda bem que tem quase que um pronto-socorro, né? SOS. É um SOS contabilidade lá. Não, mas isso é muito importante. Todo profissional, ele precisa fazer esse imposto de renda, desde que ele seja esteticista, fisioterapeuta, como que funciona isso? Como que funciona, tá? Então, existe uma lista de obrigatoriedade, né? Então, quando que eu estou obrigado a entregar a declaração de imposto de renda? Quando eu faturo acima do limite de isenção. Tem muita gente que fala assim, eu não declaro imposto de renda porque eu sou isento. Mas não sabe o que é isento, né? O que é isento? É quando você fatura um valor, né, abaixo ali do limite de isenção. Qual que é esse limite de isenção? Hoje, atualmente, né, 2022, 28.559. Então, por ano. Então, se você faturou até esse valor em 2022, em 2023 você não vai precisar entregar declaração de imposto de renda, exceto se você tem bens acima de 300 mil, se você tem investimentos, se você operou na bolsa, comprou aquela ação de R$10 lá, tem que declarar indiferente de quanto você faturou. Gente, eu acho que ninguém quer ganhar R$28.500 num ano todo, né? Então, assim, vai ter que declarar, não tem jeito. Exatamente. E, Heitor, é importante a gente dizer que isso é se falando da pessoa física. Quando a gente fala da pessoa jurídica, esses 28, por exemplo, é o valor tributável. Quando eu recebo por pessoa jurídica, sei lá, eu sou um empresário da área da estética ali, sou um profissional da área da estética que atua como PJ. Eu tenho um CNPJ, né, uma ME, por exemplo, e aí eu faturo por esse CNPJ. Eu faturei muito mais que 28 mil. Meu Deus, estou obrigada a entregar a declaração? Calma aí, vamos analisar o quanto que foi distribuído de forma isenta para a tua empresa? Vamos analisar o quanto você retirou de prolabore, porque é isso que vai interferir
tenho que entregar ou não. O fato de eu ter uma empresa não me obriga a entregar a declaração de imposto de renda de pessoa física. Mas o que eu preciso analisar? O quanto o meu CPF faturou dessa empresa, né? Como que foi essa distribuição? O que a gente faz, tá? De modo geral, a gente analisa lá naquela reuniãozinha do início, né, que a gente faz, a gente analisa qual que vai ser o prolabore ideal para aquele empresário, né? Porque todo mundo retira dinheiro dessa empresa, né? Todo mundo que trabalha na empresa retira. Mas como que você vai retirar isso? Bom, se a sua atividade for da área ali da saúde, por exemplo, a gente precisa fazer uma projeção para que você pague menos tributo. É aí que entra o Prolabore. Por quê? Porque ele vai ajudar você a pagar menos imposto. Entendeu? Porque a tua atividade de saúde, a gente está misturando várias coisas, mas vocês já vão entender o objetivo, né? A atividade da saúde ali, por exemplo, no Simples Nacional, que é um regime de tributação no Brasil, a atividade de saúde, por exemplo, as atividades de saúde, por exemplo, vão estar num anexo. O que é anexo? É uma classificação dentro do Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional, a gente tem 5 classificações, tá? Então, cada uma dessas classificações se refere a uma atividade ou algumas atividades específicas. A área da saúde, no geral, vai estar ali no anexo 5. Esse anexo, essa classificação, tem uma tributação de 15%, tá? E a gente tem também o anexo 3, que eu posso, sim, ter atividades de saúde dentro do anexo 3. Como que eu faço isso? Por que eu quero sair do 5 por 3? Porque o anexo 3 tem uma tributação mais baixa. A inicial vai a partir de 6%. Então, é 15 versus 6. Qual que eu vou preferir? Óbvio que é de 6, né, inicialmente. Mais baixo. Mas como que eu faço isso, né? É possível, eu que escolho? Não, você não escolhe. A gente faz uma projeção, um planejamento para que você saia ali de 15 para pagar 6 inicialmente. Como? Por meio do Prolabore. Aí que o Prolabore entra, né, nesse planejamento. O que é esse Prolabore? É o salário do empresário. É como você vai retirar dinheiro da empresa. Ah, beleza. Então, como que eu vou fazer isso? Vou ter um holerite, um recibo ali, como se você fosse um funcionário mesmo da tua empresa. E essa vai ser a sua renda no CPF. Aí que é o vínculo, né? Por isso que eu entrei nesse detalhe. Aí que é o vínculo da sua declaração de imposto de renda. Porque esse valor que você foi recebendo como salário mês após mês vai somar para o teu imposto de renda de pessoa física. Certo. Entendeu? Uhum. Então, a gente tem que analisar isso. Ah, beleza. Então, como pessoa física, se eu faturar acima de 28.559, eu já estou obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física. Como pessoa jurídica, atuo como pessoa jurídica, sou o dono do meu negócio ali, tenho que analisar o quanto que eu retiro de Prolabore e o quanto que eu retirei de distribuição de lucros. Certo. Então, de Prolabore, se for ajudar ali para a questão da tributação, dos anexos, coloca como eu expliquei. Pouco, né, no caso. Isso, mas se você quiser sair ali do anexo 5 para o 3 e pagar menos imposto na pessoa jurídica, o teu Prolabore vai ter que ser equivalente. Porque existe um benefício dentro do Simples Nacional para a área da saúde, estética ali, que se chama fator R. Então, como que eu utilizo esse fator R? Eu preciso ter um fator R de 28% do meu faturamento. Então, o que é o fator R? O fator R é a divisão entre o faturamento dos últimos 12 meses e a minha folha de pagamento, o meu custo de folha de pagamento dos últimos 12 meses. Folha de pagamento, lembra que eu falei que o teu Prolabore é como se fosse um salário seu? Então, isso entra na folha de pagamento. Precisa atingir pelo menos 28% para eu sair de 15 para 6, o exemplo que eu dei. Né? Aí, o meu Prolabore precisa acompanhar o meu faturamento. Por isso que eu disse que a gente faz uma projeção e um planejamento para o resto do ano. Legal. E esse valor vai lá para a declaração de imposto de renda de pessoa física. E, às vezes, você tem até restituição de imposto de renda, porque no teu holerite ali, você vai pagar um valorzinho de INSS, um valorzinho de imposto de renda, dependendo do salário que você escolher ter. Sim. E isso, essa questão para profissionais assim que a gente, a maioria aqui é empreendedor, essa questão de recolher o imposto para uma futura aposentadoria também, né? Exatamente. Isso a gente está falando da contribuição previdenciária, né? Exato. Muita gente não acredita, né, na Previdência. Eu não acredito na Previdência, não vou recolher. Calma aí, você é contribuinte obrigatório.
né? Não é porque você não acredita não é opcional. Não é opcional, Heitor. Se você tem uma renda, se você tem um faturamento, você gera renda, você tem que contribuir para a Previdência. Sim. Senão, pode ser configurado também um crime de ordem tributária, né? Porque você está deixando de recolher algo que a legislação manda você recolher, Sim. né? Então, é importante isso também. Só que, claro, de novo, a gente tem que recolher o mínimo possível dentro do que tem a legislação. Tenho que recolher? Tenho. Vou recolher? Vou. Vamos ver o que é mais benéfico, né? Vamos ver o que é mais benéfico para o meu caso? Então, às vezes, como pessoa física ali, a gente tem a opção de recolher até do 11% do salário mínimo, que é o plano simplificado, né? Então, poxa, não tenho muita movimentação, atendo só pessoa física, posso recolher com um valor mais baixo, né? Ah, não, atendo pessoa jurídica, faturo mais alto, daí a gente está falando de um plano normal. E na PJ, 11% do Prolabore. De novo, o Prolabore aparecendo aqui também, né? Então, gente, assim, vocês estão vendo como o negócio é complexo. Ela está tentando simplificar para a gente aqui, mas assim, precisa ter uma instrução, né, Anny? É o trabalho de especialista, cara. Não dá para você querer, eu vou fazer minha contabilidade sozinho. Não dá. Ou você atende, fora vender, fazer a clínica vender, Reels. né, montar o Reels lá, porque dá trabalho montar Reels, né, a trend do momento. Sim. E ainda querer fazer a contabilidade. E aí quando você encontra uma empresa séria, e vocês conseguem atender Brasil todo? Sim, hoje eu até fiz um post, eu estava almoçando ali, daí eu já assinei um contrato que tinha disponível, porque a gente faz tudo digital, né? Pelo celular eu consigo fazer tudo. E aí estava almoçando ali, mais uma empresa do Acre, né? Então, hoje a gente está com 2 empresas lá no Acre. Então, o Acre existe mesmo. Existe. E tem empresas da área da beleza e estética lá no Acre, viu? Brincadeira, viu, pessoal? A questão do Acre. Brasil todo. Não, e isso é muito importante, porque através da internet, muitas pessoas te conhecem e a grande maioria não é da tua região. Não. É igual assim, esses dias eu fui num restaurante de um amigo, ele falou assim, pô, faz um stories aí pra mim. Eu falei, cara, não adianta, não tem ninguém da região que vai seguir você aqui, cara, porque eu tenho gente do Brasil todo, Brasil todo. menos dessa região daqui. Então é legal porque você consegue atender uma pessoa que está, sei lá, milhares de quilômetros de distância. E isso, né? que você falou é verdade. A gente atende muitas empresas que são ali do Paraná, mas a gente tem no Brasil todo, como eu disse, do Acre ao Rio Grande do Sul. Sim. Então, são 17 estados que a gente atende hoje. Cidades eu não tenho o número, mas são 17 estados que a gente atende hoje, 400 empresas a nível Brasil. Que legal. E aí, você estava falando bastante também sobre regularização, né? Além dessa parte contábil, fiscal que você faz, o que é essa questão da regularização? Como que funciona, Anny? Certo. Então, o que a gente chama de regularização, né? É esse olhar 360. Então, dificilmente não, nunca vai acontecer de uma empresa chegar e a gente não fazer perguntas que não tem a ver com só com contabilidade. Então, a gente pergunta de tudo. A gente dá esse espaço para o empreendedor contar sobre tudo, porque às vezes uma coisinha que você falou ali que não tem nada a ver com tributo, com imposto, tem a ver com a sua regularização, né? Como eu disse, um plano que você tem daqui 2 anos, isso pode interferir na abertura da sua empresa. Você vai fazer um raio-x da empresa, isso, né? Exatamente. Então, a gente gosta de ouvir as histórias, porque quando a pessoa vai contando as histórias, a gente pesca uma coisa aqui, pesca uma coisa ali. Vamos falar que na linguagem da estética você vai fazer uma anamnese da empresa. É tipo uma anamnese, exatamente, da empresa. A gente chama de kick-off, né? Certo. Então, nesse kick-off é importante para isso. Aí, em muitos casos, o empreendedor, né, ele já está sabendo tudo o que ele precisa fazer ali. Às vezes já alocou o espaço, né? E já está ali com o arquiteto e tudo. Só precisa do CNPJ nesse lugar. E aí a gente vai fazer a consulta, né, para abrir o CNPJ nesse lugar. Já está alugado, já está com contrato, a arquiteta já está lá, decoração, tudo. E aí não é possível abrir empresa, não é possível abrir CNPJ naquele endereço. E aí? Quebra de contrato com a imobiliária, custo, mudança. Então, o que a gente precisa olhar sempre? Gente, vai abrir um negócio,
Fala com um contador de sua confiança, conversa, não precisa, né, ir lá e já fazer o contrato de contabilidade, não, conversa, né, faz a consulta de viabilidade antes de você fechar contrato, antes de você começar a mexer no negócio, né, no ambiente, no local, porque muitos empreendedores pecam nesse ponto por não saber, saber, como assim, não posso abrir um espaço aqui, eu aluguei isso aqui, tá aqui o contrato, estou pagando o aluguel, né. Mas existem regras municipais, né? E também sanitárias e tudo mais, mas as regras municipais. O que são essas regras municipais? Existem zonas dentro de uma cidade, existem zonas que são zonas residenciais, zonas comerciais, então cada cidade tem sua regra. E aí pra gente é um desafio, né? Porque a gente atende a nível Brasil, então a gente precisa entender a regra de cada município. Porque São Paulo, por exemplo, vamos falar de São Paulo Estado. Quantas cidades tem no estado de São Paulo? Nossa, muitas. Então, cada cidadezinha, sendo pequena ou grande, tem a sua regra municipal, né? Então, a gente precisa... Beleza, recebemos ali um possível cliente, a gente faz uma reunião ali, inicialmente uma triagem comercial, né? Para entender, para passar valores, ver se faz sentido, se está dentro da expectativa. Ok, está dentro, vamos estudar para ver como que a gente vai viabilizar esse negócio. Né? Como que a gente vai fazer dentro daquele município. Tem municípios que a gente consegue fazer tudo de forma digital, a maioria, né? Mas tem alguns que ainda são mais manual. Aí a gente tem parceiros estratégicos em vários locais, e às vezes é assim, é manual, não tem muito o que fazer. Às vezes tem que fazer manual. São Paulo mesmo, é uma cidade super tecnológica, mas tem municípios que é tudo manual. Tem que ir lá, tem que imprimir e levar, imagine. Puxa, total. Então, é isso, entendeu? Regularidade, para mim, é um olhar 360. Não só olhar para a parte de impostos ou finanças, né? A gente tem que olhar para o todo. Eu sempre... Uma das coisas que eu aprendi nessa vida de empreendedorismo é o seguinte. Duas pessoas que você não pode faltar do seu lado. É um contador organizado e um advogado bravo. É um advogado. Tem que ser um advogado aqueles porreta e um contador bem organizado, né? Pessoas de confiança. Porque são serviços que você, em algum determinado momento da tua carreira de empreendedorismo, vai precisar. E muitas vezes tem aquela... eu acho que acontece muito chegar sempre no desespero, né? No desespero. A pessoa sempre ela sempre vai procurar quando o negócio já aconteceu. Antes, ela não faz o preventivo, né? Então, acho que é muito importante essa consciência. Isso é meio cultural, né, Heitor? Se a gente for olhar assim para a cultura brasileira, médico. A gente vai quando tá com dor, né? Então, a gente precisa mudar um pouco isso, né? Porque quando a gente está falando de... eu sempre gosto de comparar ali com essa parte, digo assim, especialista, vamos olhar para a parte do médico, porque eu digo que o contador é o médico das empresas, né? Então, a gente não tem que procurar só quando está com dor. Vamos fazer o preventivo, né? Vamos fazer ali uma triagem inicial. Quando eu estou começando, vamos fazer uma viabilidade do meu negócio. Será que esse negócio vai dar certo? Quantos por cento tem de chance de dar certo? Quantos por cento tem de chance de dar errado? Às vezes, num plano de negócio que você faz, você já identifica que não vai dar certo. Sim. Aí eu pivoto, não vou desistir, não estou falando para desistir. Opa, vou pivotar. Isso aqui não vai dar certo, por quê? Porque eu analisei o mercado, eu analisei os concorrentes, fornecedores, custo, né? O plano de negócio envolve tudo isso. Sim. Então, eu vi que tem 5% de chances, vou pivotar. Vou mudar a estratégia, né? Então, acho que é muito importante. Anny, hoje, assim, se fosse para você dar um passo a passo aí para quem quer montar a empresa, por onde que deve começar, qual é o passo a passo, para assim, quero abrir um negócio na área da estética. Como começa? Legal. Então, o primeiro ponto é você definir se você quer PF ou PJ. É uma escolha, né? Apesar de que em um ou em outro vão ter pontos bons e pontos não tão bons, vamos dizer assim, mas a gente precisa definir, porque eu digo que é um caminho que você está indo, né, empreendendo. Você começa a pensar, né? Começa a pensar, se formou ali, né? Sim. Registrou no conselho, tá tudo certo essa parte. Chega num ponto do caminho que tem dois lados, né? PJ ou PF. Então, eu preciso escolher qual dos dois caminhos eu vou trilhar.
Existe também o caminho híbrido, que a gente fala bastante, né? Mas aí já é para empresas que estão funcionando, que a gente pode ter o PJ e PF junto, tá? Mas aí é para um momento onde você já está caminhando, aí numa análise ali, a gente lança os dois, coloca os dois para tributação, para diminuir, enfim, tem uns esquemas ali dentro da lei, tá? Para quê? Para que brechas, você, né? Isso, para que você tribute de uma forma híbrida, tanto PJ como PF, mas aí para empresas que já estão rodando, né? Então, eu tenho 2 caminhos, PF ou PJ. Então, como que eu vou decidir isso? Fazer aquela balança que eu expliquei bem no comecinho, né? Sim. Então, eu tenho já possíveis clientes, quanto que eu projeto ganhar, né? Quanto que eu no momento tenho R$0 de receita. Pô, então vamos para PF, Sim. né? Por que eu vou começar abrindo um CNPJ? Por que eu vou abrir um CNPJ, pagar um contador para abrir, pagar taxas, registros, CNPJ, que é o certificado digital? Por que eu vou gastar com isso se eu não tenho nenhum cliente ainda? Não faz nenhum sentido, né? Zero A não sentido. ser que você tenha um plano ali para montar uma clínica multidisciplinar ou um cowork que já tenha, né, tenha um investimento inicial. Mas assim, para quem está começando, acabou de se formar, vai para PF ou para o MEI, se for possível, tá? Então, o primeiro passo seria esse. Depois disso, faturar, registrar, né? Contabilizar isso. Então, mesmo com PF, Heitor, eu preciso ter uma contabilidade de pessoa física. Essa contabilidade de pessoa física não preciso ter um contador contratado para fazer. Claro que ajuda demais. Nossa, a gente atende muitos profissionais que são PF, tá? Certo. E que a gente vai acompanhando até o momento que, agora não faz mais sentido CPF, vamos para PJ. Aí a gente faz tudo de forma estruturada. Essa migração, né? Mas você está começando, você pode fazer essa tua contabilidade sozinho. O que é essa contabilidade de PF? Não é obrigatório ter um contador. Você faz o teu livro caixa, né? Registra tudo bem certinho, paga o teu carnê-leão. O que é o carnê-leão? Eu vou falando as sopas de letrinha e vou explicando, tá? Então, o que é o carnê-leão? É uma antecipação do imposto de renda. Então, vamos imaginar ali que você escolheu ir para PF porque você não tem faturamento, está começando do zero, né? Acabou de se formar. E aí você começa a faturar um valorzinho ali, prestando o teu serviço, você faz o teu livro caixa, né? Nesse livro caixa você registra o que é a entrada, o que é a saída, aquilo que seu pai lhe ensinou lá no comecinho. Então você faz o seu livro caixa, pode ser num Excel mesmo, ou até num caderninho, não tem problema. E aí você declara isso para a Receita Federal e gera a tua guiazinha lá no próprio site da Receita Federal mesmo. Entendeu? Sim. Então, Por mais que seja uma entrada pouca ou um pouco mais. Registra tudo, paga o teu INSS, porque desde o começo. Lembra que eu falei que se você começar certinho, essa transição, né, esse crescente, essa escada que você vai subindo se torna muito mais fácil. Sim. Agora, se você já começa errado, não, quando eu crescer eu resolvo, aí vai virar o bololô lá. Então, vamos lá. Primeiro passo, escolhe CPF ou PJ. Segundo passo, começa a organizar essa parte financeira, o livro caixa, recolhe o carnê-leão mensalmente, se tiver para recolher, porque se você faturar menos que 1.903 dentro de um mês, você não tem imposto de renda, você está dentro da limite de isenção, mas você tem INSS, mas você tem ISS. O que é essa sopa de letrinha que eu falei? INSS é a previdência que todo mundo já está careca de saber, né? ISS é o Imposto sobre Serviço. No momento que eu escolhi CPF, que eu vou me registrar como profissional liberal na prefeitura, né? Então, vamos lá, escolhi CPF, comecei a organizar minha vida ali, eu vou me registrar na prefeitura da minha cidade. Então, eu vou lá, vou regularizar, vou fazer a minha viabilidade do local, ou se eu vou prestar serviços em uma clínica, um outro espaço, eu tenho também que ter esse registro como profissional liberal lá na prefeitura, e aí eu vou pagar um carnezinho que se chama ISS, Imposto sobre Serviço. Todo mundo que presta serviços dentro de um município precisa pagar esse imposto, tá? Então, comecei a prestar serviço, sou PF, não estou faturando nada, mas eu tenho que pagar isso para começar a prestar o serviço. Tem algumas cidades que isentam, tá? Até determinado valor, tem algumas cidades que é fixo, vai depender de cada cidade, tá? Mas normalmente essa alíquota varia de 2% a 5%. 5% é a alíquota máxima. Se a sua cidade está cobrando mais que isso, tá errado, tá? Então, sempre dentro dessa faixa ali, e normalmente isso é fixo. Beleza, então comecei a escolher PF ou PJ, me organizei financeiramente, estou pagando o carnê-leão, estou pagando ISS, me inscrevi na prefeitura, tá tudo certo.
Pronto, é só manter. É só manter isso mensalmente, né? Aí, claro, lá na prefeitura vai ser identificado quais são as licenças, né? Porque daí a gente vai para a parte também de regularização. Aí a gente tem que seguir as dicas da Defina Estética lá, para a parte de regularização sanitária, que é tão importante e vai de acordo com a atividade que você exerce. Sim, e isso é muito importante, né? Tá atrelado tudo, né? Vinculado, você falou quantos total. passos foram? 4 ou 5 passos? 1, 2, 3, 4 passos, né? 4. Quatro O quinto passo é uma contadora. Ter uma contadora, por favor. Como é que você vai fazer tudo isso sozinho? Geralmente fica muito difícil sem esse conhecimento, né? Porque é aquela história. A falta do conhecimento não vai te fazer executar uma função, mas quem tem o conhecimento é especialista no negócio, vai se fazer muito mais rápido, Sim. né? E, consequentemente, o negócio vai andar muito rápido. E aí, Anne, durante todo esse seu período aí, quando que você começou nessa área digital? Quando que você entendeu a importância disso e esse sucesso aí que você vem fazendo? Então, desde que eu abri a empresa, eu tinha um site. Legal. Ninguém da área contábil tinha site e assim, foi até perdi muito tempo, porque eu poderia, né, ter alavancado, já que era só mato, né, vamos dizer assim, o digital. Mas não era Instagram. Eu tinha um blog post, né, então eu fazia blog post, eu tinha um site e dentro desse site tinha vinculado um blog. E foi assim que eu consegui os primeiros clientes no digital. Caramba, que porque legal. daí a gente começou a produzir e eu mesma escrevia. Escrevia como... Não, você mantém ainda esse blog, não mantém? Mantenho. Eu vi hoje no Instagram. Mas hoje, né, eu já Sim. não escrevo como antes. Era tudo de forma bem caseira, né? Então, eu escrevia tudo, os blog posts, né? Na linguagem dos meus clientes. Então, eu via as dúvidas dele e falei, nossa, talvez alguém tenha essa mesma dúvida. E aí, eu escrevia. E assim, eu comecei a ser encontrada, né, no Google. E a gente foi crescendo dessa forma. Legal. De forma bem natural mesmo. Aí, a virada pro Instagram, né, e YouTube também, foi em 2016, acho que foi 2016, quando a Lei Salão Parceiro foi aprovada, que a gente produziu um vídeo explicativo sobre a lei. E aí eu falei assim, contratei, né, o pessoal lá da agência para fazer, expliquei para eles o objetivo. Gente, eu preciso informar, essa lei vai ser aprovada agora em outubro, preciso levar isso de uma forma simples. E aí a gente desenhou, né, fez todo o storyboard lá e lançou esse vídeo bem no mês que a lei foi aprovada, porque eu sabia que estava acompanhando, eu sabia que ia ser aprovado nesse mês. E aí esse vídeo começou a ser usado por Sebrae, Associação Brasileira de Salões de Beleza. Legal. Foi engraçado que eu fui num congresso aqui em São Paulo, inclusive, da área da beleza. E aí eu tava lá sentada, né, eu vendo as palestras, de repente começou a passar meu vídeo lá. Eu falei, gente, que legal. Então foi um reconhecimento, né? E daí a gente começou a caminhar, produzir mais. Opa, estamos no caminho certo, produzir. E aí se tornar a referência que somos hoje, né? Sim, não, é muito importante, né, essa questão digital. E abre muitos leques, né? Você consegue, por exemplo, atender gente do Acre. Por onde que essa pessoa te conheceu? Exatamente, não foi? pela internet. Pela internet. E graças a Deus que hoje, Heitor, os meios, né? Então, a pandemia acelerou isso, mas, por exemplo, junta comercial, prefeituras, própria Receita Federal, né, e estadual, hoje está tudo digital. Então, um processo que antes a gente tinha que ir lá na Receita, levar, né, era um perrengue, meu Deus do céu. Hoje em dia, você consegue abrir os processos, dar qualquer problema, qualquer tipo de inconsistência, a gente abre tudo pela internet, tudo pelo portal, né? Claro que daí a gente tem os acessos, né? Abre todos os processos de forma digital. Então, eu posso estar aqui em São Paulo, trabalhando com uma empresa lá do Ceará, por exemplo, né? No Nordeste, a gente tem muitos clientes lá também, Sul, enfim. Então, hoje em dia, o governo está muito digital, né? Sim. O Pix está aí para provar. Nossa, nem fala desse Pix aí, que você vai ter trabalho com esse Pix, hein, Anne? Já dá até dor de cabeça. Então né? aí hoje você tá no Instagram, tá no YouTube também, Google. TikTok. TikTok a gente não tá ainda. Ainda. Eu também ainda não Não. consegui. Eu falei, eu tenho um TikTok, a gente tentou
tem algumas coisas lá, mas nunca me dediquei, assim, ao TikTok. Tô assim também. Tem dessa algumas forma. coisinhas, mas a gente tá mais forte mesmo. Porque eu acho que você precisa entender onde tá o teu público, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, LinkedIn é um ótimo também canal, né? Mas que a gente não explora tanto. Por quê? Porque o nosso público não tá lá. Sim. Então, o nosso público tá muito no Instagram e no YouTube. No YouTube, o meu público é esse também. O É nosso é um nosso público público. parecido, né? Bem parecido Isso mesmo. mesmo. E isso é importante, né? Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, poxa, o que tem a ver contabilidade e ficar, né, e fazer vídeos na internet? De qualquer forma, né? O pessoal que está aqui também vê você como exemplo de explorar a internet para compartilhar conhecimento e assim fazer você alcançar os seus objetivos, né? Ter um sucesso ali na área de atuação. Você sempre teve essa facilidade com tecnologia e câmeras? Como que foi isso aí? Então, com tecnologia, eu sou casada com engenheiro de software, né? Então, eu sou inserida nesse meio, Não né? teve jeito. Não teve jeito. Então, para mim, é muito fácil isso, porque eu converso com ele todo dia sobre tecnologia. Às vezes ele fala umas coisas que eu nem entendo, eu falo, me explica direito. Traduz. Aí ele explica, traduz, e aí eu vou me atualizando, né? Sim. Então, isso é muito bom, porque eu trago muito pro meu negócio isso, né? Então, eu vejo alguma coisa que, puxa vida, as startups estão fazendo, faz muito sentido. Caramba, vamos adaptar isso aqui na Atualize também? Por exemplo, kickoff, onboarding, dailies, a gente faz. São metodologias, são ferramentas da metodologia ágil, né, que são de empresas de tecnologia que a gente usa na Atualize. Sim. Então, o nome, né, Atualize, não é por nada, é porque realmente a gente está sempre se atualizando nisso, né? Então, essa parte de tecnologia, para mim, é isso. Eu vivo esse mundo dia a dia. A parte de câmera, eu tinha muita vergonha. Muita. E eu fui vencendo isso. Então, eu sempre enfrento, sabe, as coisas que eu tenho medo ou que eu tenho um pouco de preconceito. Eu sempre tento olhar por um outro lado. Eu não sou aquela pessoa de cabeça fechada. Não gosto disso e nunca vou fazer. Não, agora não. Mas vamos trabalhar. Aos poucos vai acontecendo, né? E foi assim que aconteceu. Esse dia estava assistindo um vídeo que eu gravei lá no passado. Gente do céu. Eu tinha medo de olhar para a câmera, eu ficava olhando assim, tipo. Então, é um trabalho, né, que eu fui aprimorando. Sim. Não acho que estou perfeita ainda, mas a gente está sempre melhorando. A gente nunca tá, né? É aquela história, antes feito do que perfeito, né? Porque exatamente. é só na execução que você vai conseguindo aí alcançar não a perfeição, mas vai ficando melhor, o ideal, né? Vai ficando e a gente melhor. tem que pensar também que qual que é o motivo que você está ali fazendo isso, né? Pelo menos o meu motivo é para alcançar um propósito maior, é para ajudar o segmento a evoluir. Sim. Porque se esse segmento evolui, tem informação, a minha empresa também cresce junto, eu cresço junto nesse meio, né? Então, é egoísmo a gente olhar só pra gente. Ai, não tô bem na câmera. Gente, mas você não tá bem, mas você vai estar ajudando muitas pessoas do outro lado, né? Com certeza. Então, a gente tem que olhar por esse lado também. Anny, e vocês, aí, os serviços que vocês prestam hoje lá, é toda essa parte de consultoria ou assessoria? Consultoria, a gente tem consultoria, BPO financeiro. O que é BPO financeiro, né? É terceirização do financeiro, porque o nosso segmento a gente vê, né, que é difícil ter um setor financeiro dentro de um espaço. Então, tem muitos empresários que se perdem nessa parte. Então, a gente tem terceirização financeira também, que a gente chama de BPO financeiro, né? Um termo bonito, né, para falar de terceirização financeira. Então, a consultoria, BPO financeiro, contabilidade mensal, que é o carro-chefe, né? Sim. Aí a gente tem também essa assessoria para o profissional PF, né? E também para MEI. Então, a gente atende muito MEI, que na área da estética tem, bastante na área da beleza e estética também. Inclusive, no ano que vem, vai ser aprovado o aumento do limite. Então, a gente tem essa visão ali de mercado que vai ampliar mais, né? Então, cada vez mais MEI... Você acha que vai aumentar para quanto? Para 144 até 140. O que a gente tem ali, mas não tem nada definido ainda. Sim. Mas eu acredito que vai nessa linha, né? Até para incentivar. Hoje está 81 mil. 81 mil. Para incentivar essa coisa de girar a economia, eu acredito que vai seguir nessa linha. Mas daí a gente atende muitos microempreendedores individuais, porque
porque tem, né, no nosso segmento de monte. Às vezes não tão na categoria certa, mas a gente vai tentando informar, né, transformar aqueles que não podem mais ser. Então, Você tem alguma coisa online ou no online você é mais o conteúdo mesmo? é o conteúdo. Online, não. A contabilidade, a gente chama de contabilidade digital. O que é digital? É feita de forma Remota, né? remota, mas por pessoas de verdade, né? Então, o que a gente tem hoje de automação é um sistema que é focado na Lei Salão Parceiro, que é o Parceiro ID, né? Inclusive, em parceria com o meu esposo, né? Então, é um sistema que Qual que é o nome? Salão? Parceiro ID. É um sistema que Parceiro ele é bem novo, inclusive, né? É um projeto que a gente tem já há algum tempo. Que a gente, Já existe. Já existe. Ó, gente, a primeira mão aqui no Pod Estética, hein? Hoje ainda está interno para as empresas que a gente atende, mas a gente vai lançar para o mercado. Legal. Porque a gente entendeu que o gestor, o dono ali do espaço, pode ser espaço de beleza ou de estética, né? Que alguns vão se enquadrar. Então, ele precisa centralizar essas informações. Por quê? Tem um profissional MEI ali, um profissional parceiro MEI. Eu vou ter que pedir para ele a documentação, eu vou ter que recolher o imposto dele, eu vou ter que pagar o rateio dele, pegar a nota dele todos os meses. Como é que eu vou fazer isso, né? Com 10, 20, olhando para um cenário ali de um espaço de médio porte, como é que eu vou fazer isso com 20 pessoas? O que eu enxergo no mercado hoje, o que acontece no mercado hoje? É uma bagunça, né? Uns entregam a nota, outros não. Um faz nota, outro não. Um paga imposto, outro não. Um tem contrato homologado, outro não. Então, o Parceiro ID, ele centraliza tudo isso. Então, ele centraliza todas essas informações e ele dá um dashboard para o gestor ter todas essas informações de forma centralizada e organizada. Legal. Isso, antes, a gente fazia de forma manual, né? Então, a gente se organizava ali internamente. É um trabalho, hein? Nossa, fazia tudo de forma manual, cobrava, né, por esse serviço e dava isso de forma organizada para o cliente. Só que a gente percebeu que a gente podia transformar isso numa ferramenta e que o gestor pudesse acessar isso de forma fácil. E o próprio profissional também. Porque daí ligava lá, passa relatório dos profissionais ativos, preciso do contrato profissional tal, preciso da nota do profissional Y, X. E aí, o Parceiro ID, ele centraliza todas essas informações e deixa de forma, em tempo real, né, de forma facilitada. O gestor entra ali, ele acessa, está tudo organizado, os impostos estão todos lá. Então, isso é o que a gente tem de vamos chamar de tecnologia, né, voltado ali para a área. Que legal, que legal. Ó, quando eu abrir isso daí, conta pra gente, hein? Com certeza. E você falou de um assunto que me veio na cabeça. Você falou de nota, aí já me veio na cabeça a nota fiscal. Muito profissional tem essa dúvida, né? Precisa emitir nota ou não precisa? Se emitir, o que ele tem que fazer depois que emitir? Quais são os riscos? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, assim, a partir do momento, vamos falar do cenário PF e PJ também, né? Se eu sou PF, vamos imaginar que eu escolhi o caminho de pessoa física. Eu não vou emitir nota fiscal, salvo em algumas cidades. São pouquíssimas cidades que permite a nota fiscal avulsa de pessoa física, tá? Então, pessoa física não emite nota fiscal, em regra geral. Vai emitir recibo. Quando que eu emito esse recibo se eu sou pessoa física? Sempre que eu prestar um serviço. Mas o cliente não me pediu o recibo. Ele nem vai usar para deduzir lá do imposto de renda dele, porque a minha atividade não é de saúde, por exemplo, que a gente pode, como tomador do serviço, por exemplo, eu contratei um serviço ali de estética, e aí eu quero descontar lá no meu imposto de renda. Não vou poder, porque é serviço de estética. Agora, eu contratei um serviço ali de saúde, voltado para a área da saúde, né? Eu posso utilizar para deduzir o meu imposto de renda. Isso do lado do cliente. Do lado do empresário da área da estética, ele tem que emitir indiferente se o cliente vai deduzir, se o cliente pediu ou não. Por quê? Quando que você é obrigado? Quando você presta o serviço. Então, certo. Prestei o serviço, tem que emitir o recibo. Quando a gente olha para o cenário pessoa jurídica, mesma coisa. Prestei o serviço, tenho que emitir a nota fiscal. Por que é a nota fiscal ou o recibo? É o documento que comprova a prestação daquele serviço. E quando que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu tenho o fato gerador. O que é o fato gerador? A prestação do serviço. Então, prestei o serviço ali, eu tenho que emitir. Mas ele pagou em dinheiro. Você tem que emitir. Ele pagou em Pix.
Tem que emitir. O que acontece muito no mercado é que as pessoas não emitem quando é dinheiro, né? Hoje em dia acabou isso, porque ninguém paga mais em dinheiro. É muito raro, né? Você já viu, Heitor, as pessoas darem desconto quando é Pix? Sim. Então, porque daí as pessoas não têm essa informação de que precisa declarar também o Pix, né? Ah, não, mas o Pix é tipo dinheiro. A Receita, eu tenho que declarar só cartão de crédito e de débito, porque muitos contadores... Tem gente que fala assim, quanto que é no crédito, e quanto é no Pix? No Pix tem desconto. Pix é 10% de desconto, porque eu não vou precisar emitir nota. Porque antigamente eu via muito isso, os contadores diziam assim, você só precisa declarar o que é cartão de crédito e o que é cartão de débito. O resto, não. Só que daí veio o Pix, né? Que equivale a débito e crédito. É um dinheiro rastreável, né? Então, a gente precisa declarar tudo. Aí, por que eu preciso declarar? Porque é o documento que comprova, né, a prestação do serviço. E aí, quando eu emito essa nota vai ficar lá disponível, né, no sistema da prefeitura, né, da sua cidade, do município. E o contador, quando for apurar o seu imposto, ele vai puxar esses arquivos, trazer para o sistema contábil dele, rodar, né, fazer as apurações dos impostos e gerar a sua guia. Então, a nota fiscal é o primeiro passo para a apuração dos impostos. Então, é com base nela que será apurado os impostos que você vai pagar no mês subsequente. Então, assim, a nota fiscal ela é importante, obrigatória, né? Obrigatória para quem tem um CNPJ. Para quem tem um CNPJ. Qualquer serviço que você prestou, você tem que, de fato, fazer, então, essa emissão de nota fiscal. Exatamente, obrigatório. Bom, Anne, e aí agora para a gente finalizar aqui esse papo super informativo para nós, eu acredito que a galera esteja gostando e aprendendo bastante. É lógico que qualquer dúvida técnica que vocês tiverem, procure aí a Anne, tá no Instagram dela. E eu gostaria que você deixasse um recado para essa galera que está aqui. É algo que te move, a importância da contabilidade dentro dos negócios. Queria que você desse um recado para essa galera aí que está te ouvindo. Olha câmera aqui. Ai, gente, é difícil, né? Mas vamos lá. Eu sei que falar de contabilidade não é animador, não é uma coisa assim, uau, que tô animada para falar de contabilidade. Espero que vocês não tenham dormido, né, nesse podcast aqui, mas é importante, né? Nem sempre as coisas vão ser legais. Eu tento deixar de uma forma leve, uma forma simples, mas é algo que a gente precisa falar. Se a gente quer ter sucesso, a gente precisa olhar para esses pontos, né? A gente precisa olhar para a parte tributária. É obrigação, né, de toda empresa. Então, a gente precisa olhar para a gente poder crescer. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo, tenham entendido um pouquinho disso e quero dizer que o meu propósito de vida é levar conhecimento para que cada vez mais essa área, né, esse segmento evolua. E se você tiver qualquer dúvida e eu puder te ajudar aí na tua jornada, em qualquer momento da tua jornada, se conecte comigo e vamos juntos. É isso aí, galera. Mais um episódio, então, do Pod Estética. Eu queria agradecer a você, Anne, por ter a disponibilidade de ter vindo, né, de tão longe aí, para nos abrilhantar, né, esse projeto que é o Pod Estética, realmente com essa ideia, né, que a gente tem um ideal de ajudar no desenvolvimento do profissional de saúde estética, que muitas vezes não tem o conhecimento dessa parte contábil, né, ele estuda muito de fisiologia, muito de pele, mas da parte contábil não tem. Então, assim, o Pod Estética, ele também é um canal aqui, é um meio de comunicação para que você, profissional, tenha essa informação e saiba onde procurar, porque aqui a gente seleciona as pessoas que a gente traz, sabe, Anne? Porque é uma responsabilidade minha aqui também tá dando voz a uma outra pessoa, e a ideia é trazer realmente pessoas que tenham histórias inspiradoras e, de fato, pessoas que tenham relevância, né? Então, para realmente informar esses profissionais com seriedade, com ética e, claro, ajudar vocês aí no que for preciso. Mais uma vez, obrigado, Anne, por estar aqui. O Miguel também, que veio acompanhando aí. O Miguel logo vem apresentar o software dele aqui pra gente, tá convidado já. E é isso aí, galera. Se inscreva aqui no nosso canal, nós estamos com uma meta de bater 1000 inscritos nesse canal, hein? Ajude a gente, compartilhe aí nos seus grupos da faculdade, de pós-graduação, de amigas da estética, enfim, compartilha aí esse episódio, se inscreva nesse canal, deixa o seu like e a gente se vê. Até o próximo episódio, segunda-feira, 21h, tamo de volta. Valeu, fiquem com Deus. Valeu, Anne, obrigado. Obrigada, Heitor.